noite, meu povo lindo da Viagem Eletrizante. Que saudade de estar junto com vocês, de estar com a nossa poetisa aqui e dos nossos irmãos e todos vocês que vão assistir essa live daqui para frente. Nós estudamos o livro de Gênesis. Acredito que a gente fechou aí dentro de um ano isso. Olha isso. Dentro de um ano, e hoje a gente vai fazer a finalização. Se não der tempo, a gente volta ali para mais uma segunda-feira, uma viagem eletrizante. E a Cíntia, como ninguém, vai poder fazer essa costura na palavra do Senhor, que é com muito carinho que a gente recebe ela na sala. Essa sala é dela, o Senhor deu esse dom para ela, para presentear todos nós. Então, vem para cá, Tanuri, minha irmã, que eu amo do coração, vem para cá fazer essa viagem calorosa conosco, aproveitar o frio e pegar o embalo do voo. Vem para cá, Cíntia Tanuri. Ai, que delícia receber essa acolhida, Mônica Souto. Como é bom estar aqui com vocês mais uma vez. E hoje uma noite muito especial, a noite de fechamento dessa viagem. Quando a Mônica falou de um ano, eu tomei um susto aqui. Passou rápido demais, foi eletrizante mesmo, hein? Que bom, até aqui o Senhor nos ajudou. E eu sei que o Espírito Santo nos conduziu até aqui, falou a cada coração, ao meu coração falou muito. Aprendi muito com vocês. Vamos orar? Vamos agradecer por esse momento? Pai, nós te adoramos, porque tu és Deus, digno de toda honra, toda glória, todo louvor. Ninguém se compara a ti, Pai. Não há ninguém maior do que o Senhor. Tu és bondoso em todo tempo. Por isso, nós entregamos nessa noite toda a nossa gratidão, nós derramamos diante do Senhor, reconhecendo a sua fidelidade, reconhecendo a sua bondade, reconhecendo a tua condução, Espírito Santo. Obrigada por essa palavra viva, eficaz, poderosa, mais penetrante do que uma espada qualquer de dois gumes. Essa palavra que entra e transforma e traz vida e aviva os nossos corações. Muito obrigada por essa história que o Senhor deixou registrado no livro de Gênesis, o livro de todos os princípios, Pai, que fala do começo da nossa história, de um Deus que numa terra sem forma, vazia, que não tinha nada, permitiu que o seu Espírito pairasse sobre ela e trouxe tudo à existência pelo seu haja, pela sua palavra, que faz, que traz à existência aquilo que não existe. E nós, nessa noite, te adoramos por isso. Nós te agradecemos, te bendizemos e fala conosco, como só o Senhor pode falar. E nós já te agradecemos desde agora e para sempre. Em nome de Jesus. Amém! Ou não amém, como diz Zita Guimarães. Como é bom estar aqui com vocês. Obrigada por cada um que está conectado aqui comigo nessa hora. Obrigada por toda essa jornada em que nós estivemos aqui juntos, superando desafios, né? Vencendo, perseverando na leitura desse livro tão incrível que é Gênesis. Obrigada por aqueles também que virão assistir posteriormente aí no canal da Mônica Souto. Mônica, obrigada por abrir seu coração, sua casa, seu canal, para receber a minha vida, para a gente poder contar juntas essa história. Então, vamos lá? Eu quero dar uma recapitulada rápida em Gênesis 49, né? Quando Jacó está indo morrer, ele vai se despedindo de cada um dos seus filhos. Como? De uma maneira surpreendente, né? Uma palavra profética para cada um deles. Eu vou pegar aqui só o finalzinho, que a gente já viu. Eu vou pegar quando, então, Jacó ele vai estar falando da bênção dele. Vamos pegar aí o verso 25, em Gênesis 49? Ele vai abençoar e ele vai dizer: pelo Deus do seu pai, que ajuda você, o Todo-Poderoso, que o abençoe com bênçãos do alto do céu, bênçãos das profundezas, bênção da fertilidade, bênção da fartura. Então, ele foi abençoando cada um aqui, ele estava abençoando José, né? E no verso 26 ele vai dizer: as bênçãos do seu pai são superiores às bênçãos dos montes antigos, as delícias das colinas eternas, que todas essas bênçãos repousem sobre a cabeça de José. Ele dá essa bênção especial sobre José. Ele diz sobre a fronte daquele que foi separado entre os seus irmãos. Porque como nós vimos aqui,
Depois de toda essa história maluca de irmão que vem de irmão como escravo, do filho de Jacó que vai parar na cadeia, e tanta coisa que rolou na vida de José, ele agora é honrado pelo seu pai, e ele agora toma o lugar, né, de sucessão aqui. Não era de direito dele, porque ele não era o primogênito, vocês lembram da história. Mas o primogênito perdeu, desonrou o pai, perdeu o direito dele e foi entregue a José. Cá para nós, Deus já tinha escrito essa história, hein, Mônica Souto? Ele sabia o final, e o final era José, não só governador, como outro patriarca que agora, né, levantado pelo próprio Deus, sucessor de Jacó. Ele também vai dar a bênção para Benjamim, o caçulinha dele, o irmão de José. Eram os filhos da Raquel, da amada dele, né? Ele vai comparar aqui o Benjamim como se fosse um predador, um lobo. E por que ele fala isso, gente? Porque a tribo de Benjamim, mesmo sendo pequena em relação à numerosa, né, poucos, ela era uma tribo muito forte. Ela era uma tribo com força militar. Sabe quem vem dessa tribo, Mônica? Você vai gostar de saber, hein? Além do rei Saul, o seu amigo Paulo. Paulo vem da tribo de Benjamim. Vocês querem anotar aí para a gente ver a referência? Vai estar lá em Filipenses 3:5 e o versículo 6. O próprio apóstolo Paulo vai dizer, olha, ele dizendo como ele era orgulhoso, como ele se gabava dos títulos que ele tinha, hein, Laninha? Ele se enchia para dizer, até o ponto que ele fala assim, olha, eu troco tudo isso pela excelência de conhecer Jesus. Isso tudo virou para mim nada, virou esterco, hein? Mas aqui em Filipenses 3, ele vai estar dizendo assim no verso 5, eu fui circuncidado ao 8º dia, quer dizer, ele cumpriu a lei de Moisés, eu sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, então ele era dessa tribo, hebreu de hebreus, segundo a lei, eu também fui fariseu, segundo o zelo, eu fui perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, eu fui irrepreensível. Então, ele está dizendo, olha, na lei de Deus, ninguém pode me acusar de nada, até perseguidor dessa igreja eu fui. Sou um israelita sem mistura, purim, sou da tribo de Benjamim. Então, Paulo é da tribo de Benjamim. Quem mais da tribo de Benjamim famoso? O rei Saul. O rei Saul, aquele que antecedeu o rei Davi. Então, depois que Jacó entrega essa bênção aí para Benjamim, e ele fala dessa força de Benjamim, dessa tribo de Benjamim, uma curiosidade. Quem chegar primeiro lá do que eu ainda quero ir em Israel, hein? Quero ir em Jerusalém. Pertinho de Jerusalém, em Zita. Se você for primeiro, você vai pegar menos de 300 quilômetros e vai ter lá o distrito de Benjamim, até os dias de hoje. Tem um lugar, né, que foi honrado por essa tribo de Benjamim, ali pertinho de Jerusalém. Para quem for lá, tira foto junto da placa, tem um desenho de um lobo e posta lá para a gente no grupo, tá bom? E então ele vai continuar dizendo, né, no verso 28, são esses os que foram as 12 tribos de Israel. Eu tenho que fazer uma ressalva aqui. José, ele não tem uma tribo com o nome dele. Mas por que, gente? Logo José, o mais ilustre dos filhos de Jacó? Porque lembram-se que Jacó, quando estava morrendo, foi abençoar os 2 filhos de José. Ele fala que toma os filhos como para ele, para que ele pudesse ter direito da herança. É como se ele tomasse os filhos para ser filhos dele, por adoção. Então, quando vai fazer a divisão das tribos, José, na verdade, recebe 2 partes, porque fica no nome os 2 filhos que vão serem citados aí no lugar de José, como da tribo deles, tá bom? O que mais que nós vamos falar aqui? Deixa eu ver se tem outra ressalva. Não. Então, verso 28. São esses os que foram as 12 tribos de Israel, e foi que seu pai lhes disse, ao abençoá-los, dando cada uma a bênção que lhe pertencia. Então, tudo que o velho Jacó, na hora da morte, entregou para cada filho, cada palavra foi uma sentença e foi uma bênção, segundo o que cada um merecia. Até o que ele falou negativamente, como para o filho primogênito, sim, porque foi a hora que Deus colocou tudo, pinguinho de cada ia aí, ó, tudo no seu devido lugar, certo de conta. Quem plantou bênção, colheu bênção. Quem plantou maldição, colheu maldição. Porque esse é o nosso Deus
justo e fiel. Então, vamos lá. Mas aqui, verso 28, nós vamos ler o seguinte. A seguir, Jacó lhe deu estas instruções, falando: estou para me reunir aos meus antepassados e eu quero ser sepultado junto dos meus pais na caverna do campo de Efron, o Etita. Quem comprou essa caverna? A gente lembra dessa história, o velho Abraão, o avô aí de José, que comprou essa caverna para sepultar Sara, sua esposa, e todos os que foram ali morrendo foram sepultados lá, inclusive a primeira esposa do Jacó, a Lia, também foi sepultada lá. Raquel não pôde ser sepultada lá, vocês lembram? Porque ela morreu na estrada, né? Ela morreu no caminho quando eles estavam em viagem, por isso ela não foi sepultada lá. Então, depois que Jacó deu essas instruções, ele vai dizer no verso 30, na caverna daquele campo de Macpela, ele explica tudo direitinho, né? Onde foi sepultada Abraão e Sara, sua mulher, Isaac e Rebeca, que eram os pais de Jacó, e onde foi sepultada Lia, a esposa de Jacó. Verso 32, tanto no campo como na caverna que eles foram comprados pelo Etitas, né, era tudo deles, ele queria ficar ali, junto com seus antepassados. Ao acabar de dar estas instruções, Jacó expirou e morreu, reuniu aos seus antepassados. Então, Deus permitiu, até no último suspiro, isso é lindo demais, né? Reuniu todos os filhos, os netos, ele falou, profetizou, abençoou e disse de si mesmo: eu quero ser sepultado assim. Então vamos lá? Vira sua página comigo, estamos no último capítulo de Gênesis, Gênesis 50. E vamos ver como vai encerrar essa história eletrizante. José atirou-se sobre o seu pai, chorou e o beijou. Eu quero fazer uma ressalva aqui. Por 6 vezes aqui, vai completar mais 2, vão ser 8 vezes. José chora, expressa abertamente, com o peito aberto. Ele era um homem quebrantado. Ele era um homem que não escondia, né? Nem sua alegria, nem sua fé, e nem a sua dor, seu quebrantamento. Então ele chora e ele beija o seu pai. Quantos anos se passaram depois que eles se reencontraram? Vamos ver quem se lembra. Quem se lembrar, coloca aí no chat. Eles ficaram um tempo juntos, eles se curtiram, eles certamente sentaram à mesa várias vezes, se abraçaram, mas agora é a despedida final e é de verdade, né? O Jacó achou que nunca mais ia ver o José, mas ele reencontrou o filho, ele abraçou, e logo depois, né, passado alguns anos, passaram bons anos aí, eles ficaram juntos. Vou falar, ninguém postou e ainda eu vou falar. 17 anos. Eles tiveram um tempo bom, né, de comunhão. Mas agora é a despedida final. Olha só. Então ele abraçou, ele chorou, ele beijou. Agora nós vamos ver uma honra muito especial que o próprio Deus Altíssimo vai conceder ao velho Jacó. Algo que nunca aconteceu antes com um estrangeiro. Ele vai ter um sepultamento digno de um chefe de Estado, com honra que em nenhum sepultamento da Bíblia, nenhum, eu estou dizendo, nem o do próprio Cristo, nós vamos ver tanto aparato como foi no sepultamento de Jacó. Então, nós vamos ler aqui. Em seguida, deu ordem aos médicos, José, ele chora, ele beija, ele pranteia no seu pai, e ele dá ordem aos médicos. Essa é a primeira vez que também no hebraico vai aparecer a palavra médico, não é mais curandeiro, vai ser já chamado dessa forma, né? E eles estavam ali a serviço e foram embalsamar o seu pai Israel. Só rei Faraó que tinha essa honra de ser embalsamado. O Egito era ali o top da cultura daquele mundo. Lá a ciência estava avançada, hein, Zita? Eles já sabiam como é que embalsamava um corpo. Então, Jacó aqui é embalsamado. E eles levavam aproximadamente, gente, 40 dias nesse trabalho para embalsamar um corpo. Era muito tempo, hein? 40 dias.
E aqui já vai falar, olha só, verso 3: levaram 40 dias completos, pois esse era o tempo para embalsamar. E os egípcios choraram a morte dele 70 dias. Eu quero que você confira na sua Bíblia, está escrito aí, eu estou ficando doida, hein, Lila? Os egípcios choraram 70 dias. Jacó não só foi reconhecido no meio da sua tribo, do seu povo, ele agora é Israel, chamado por Deus. Por causa dele, essa nação se levanta, mas o próprio Egito chora a morte de um patriarca, de um homem de Deus, e foi 70 dias chorando. Vamos lá, que tem mais honra aí que Deus deu para esse homem, hein? Verso 4: passados os dias do luto, José disse à corte de Faraó: posso contar com a bondade de vocês? Falem com Faraó a meu favor e diga-lhe que eu fiz um juramento ao meu pai. José chama a corte que estava com ele, ou seja, os homens mais influentes, mais importantes, mais ricos, mais poderosos, fala: peça em favor de Faraó. Mas espera aí, alguém pode perguntar assim, mas José não era o governador, o segundo do Egito mais importante? Então ele não foi lá falar com o Faraó, hein, Mônica? Porque tinha um costume naquela época. Alguém que estava em luto, alguém que estava vestido ali de pano de cinza, hein, Vandão? Não podia entrar na sala do trono, nem falar com o rei ou com o faraó. Era uma tradição. Uma pessoa de luto, ela ficava separada. Então, ele pede ao pessoal da corte para interceder e pedir uma dispensa para que ele cumpra a promessa de ir sepultar o pai, como ele tinha prometido para o velho Jacó, que sepultaria lá no túmulo da família. Faraó então vai responder aí, mais honra, Deus concede a Jacó, verso 6. Vá e faça o sepultamento do seu pai, como você jurou. Então José partiu para sepultar o pai, foram com ele os conselheiros do faraó. Olha essa honra, olha a comitiva que está seguindo José, meu povo. Foram os conselheiros, as autoridades da corte e todas as autoridades máximas do Egito. Toda essa comitiva pega a estrada, pé no chão e vai sepultar um hebreu. Ali não eram chamados ainda de israelita, vai sepultar um estrangeiro. Talvez alguém pudesse dizer assim, um plebeu. Para muitas pessoas aí famosas da nossa época, talvez dissesse um crentezinho ali. Não, é o filho de Deus, é o Jacó, é o homem de Deus, é o homem cheio de unção, é o patriarca, é aquele que foi infalível, que errou, que caiu, que foi chamado de trapaceiro, mas Deus ergueu, levantou, chamou ele de príncipe de Israel, e agora na morte concede a ele toda essa honra. Porque o nosso Deus é abundante, generoso, majestoso, bondoso. Ele tem prazer de honrar os seus filhos, os seus servos também. Que coisa linda, hein? É maravilhoso ver isso, né? Então eles saem aqui, verso 9: carruagens e cavalheiros também acompanham a comitiva, era imensa. Está escrito na sua Bíblia aí? Imensa. Era muita gente seguindo. Olha só, e quando eles chegaram em um determinado lugar perto do Rio Jordão, lamentaram em alta voz, com grande amargura. Havia amor sincero, era dor de despedida, era dor de saudade. E eles choraram amargamente. Não era teatro, não, hein? Não precisou contratar gente para chorar no funeral do Jacó, não. Eles choraram amargamente. E ali José guardou 7 dias de novo de pranto. Ele para a viagem. Eu quero chorar, meu pai. Mas 7 dias José se derrama diante de Deus pela morte do seu pai. Quando os cananeus, eles já estavam ali nas terras dos cananeus, ouviram o pranto. Era chorar, tem mesmo, gente. Não segurava o choro e o soluço, não, Mônica. Chorou mesmo. Cananeu escutou Zita de longe. O que é que os cananeus vão falar? Quando eles escutaram os egípcios chorando, e na palavra original é celebrando a morte. Eles celebravam aquela vida, mesmo no meio do luto. Era um culto fúnebre solene. Havia ali uma reverência
ao ponto de impactar um outro povo. E eles falarem assim, mas o que é isso que está acontecendo aqui, né? Por essa razão, aquele lugar foi chamado de Abel Mizraim, que quer dizer esse pranto intenso, né? Assim fizeram os filhos de Jacó o que tinham ordenado, levaram para Canaã, sepultaram seu pai, verso 33. Como ele pediu, ele foi sepultado. Verso 14. Depois de sepultar seu pai, José volta para o Egito, como ele havia dado a palavra dele, né? Queria lá só sepultar e voltava com seus irmãos e todos os demais que tinham acompanhado ele. Vamos lá. A partir do verso 15, agora vai acontecer o quê? Os irmãos começam a ficar apavorados. Epa, meu pai morreu. Talvez é agora que o José vai se vingar da gente. Ele vai lembrar que foi a gente que vendeu. Gente, tinha 17 anos. Que José estava cuidando desses irmãos. Deu terra para eles apacentarem o rebanho do rei. Todo mundo empregado, todo mundo vivendo bem, todo mundo cuidado, alimentado, eles ainda achando que José estava querendo vingança, que ainda tinha rancor, que ainda tinha mágoa. Eles achavam eles julgavam de acordo com o coração deles, né, Amaí? Então eles pensavam assim: agora que o pai não está vivo, não tem quem nos defenda. José vai mandar a gente para cadeia, José vai arrasar com a gente. Se for no mundo de hoje, né, assim, Malu, o pessoal ainda está naquela onda de olho por olho, dente por dente. Ah, pisou no meu calo? Espera aí que eu vou devolver. Não! Homem e mulher de Deus vai cumprir a palavra bendita do Senhor, dizendo: não pague o mal com o mal, pague com o bem. E José era um homem cheio de Deus, cheio do temor do Senhor. Mas os irmãos apavorados, quando tiver faltando 10 minutinhos aí, alguém me avisa, tá bom? Os irmãos apavorados vão mandar mensageiro, nem tem coragem de ir lá, tete a tete, olhando no olho de José e falar: José, e agora? Você ainda está com raiva da gente? Vai fazer alguma coisa? Não, eles mandam um mensageiro dizendo: peço-lhe que perdoe os erros e pecados dos seus irmãos. Verso 27. Que trataram com maldade, agora, pois, perdoa o pecado dos seus servos, os servos do seu pai. E quando José recebeu o recado pela 8ª vez, José chorou. O que será que ele chorou, hein, Laninha? Ele chora de tristeza, de saber que os seus irmãos não tinham entendido o valor da graça, do favor, da bondade de Deus, do amor. Ele chora de ver que aqueles irmãos estavam atormentados todo esse tempo, com medo da vingança. Mal sepultou o pai, eles já entram em desespero. José, então, ele chora. E olha só no verso 18 o que ele vai falar. Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: estamos aqui, somos teus escravos. Antes dele dar uma sentença, eles já se lançam, mano, e falam: nós somos seu escravo, estamos aqui. É muito triste, né, Lu? José chora de tristeza mesmo, porque ele sabia quem era o Deus deles. Ele sabia de toda a bondade de Deus, ele provou da bondade de Deus. E ele não daria outra coisa se não fosse também bondade. Mas aqui ele vê o desespero dos irmãos. No verso 20 ele vai responder: vocês. No verso, vamos ler o 19 primeiro. José, porém, lhes disse: não tenham medo, estaria eu no lugar de Deus? Olha o que esse homem está dizendo. Sou eu Deus para julgar e condenar alguém? Humanamente falando, ele poderia ter direito. Sim ou não? Poderia. O que os irmãos fizeram com ele foi uma barbárie. Mas ele está dizendo: eu não sou Deus, eu não sou dono da vida de ninguém, eu não posso dar sentença de destino de ninguém. Só Deus faz isso. No verso 20, ele vai dizer: vocês realmente planejaram mal contra mim, mas Deus tornou o mal em bem. Epa! Fecha aí tudo, anota aí na sua Bíblia em qualquer lugar. Eu sirvo a um Deus que é poderoso para transformar o mal em bem. Não importa quem tente o mal contra você. Não importa o que a vida faça com você. O Deus que você serve é poderoso para transformar qualquer mal em bem. Usar o que é
totalmente averso para fazer o bem a mim e a você, para levar a gente a um destino de prosperidade, de paz e não de mal. Esse é o meu Deus, esse é o seu Deus. Se você puder, junto comigo, dá um glória aí, um aleluia. Glória a Deus. É isso que o Deus, nosso Deus faz, seja uma enfermidade, seja uma empresa falida, seja um relacionamento quebrado, não importa. Deus pega os cacos, Deus pega as ruínas, Deus levanta edifício, Deus constrói palácio de ruína. Deus faz transformar qualquer coisa que Ele quiser, porque Ele é Deus. E Ele diz aqui, José, em alto e bom som, diz, vocês tentaram fazer o mal comigo, mas Deus transformou em bênção. E ele vai dizer, verso... Fiquei tão empolgada que eu perdi o versículo, tá? Ah, tá, 20. Versículo 20. Para hoje, para esse tempo, foi que Deus fez isso para preservar muitas vidas. José reconhece que aquele bem também não era só para ele. Opa! Mais uma coisa aí, anota aí. Toda bênção que Deus me entregar não vai ficar retida só em mim. Ela vai correr como um rio, ela vai transbordar e vai abençoar muitas outras vidas. Tudo que José passou no Egito, humilhação, das pesadas, sofrimento. Só o tempo que ele ficou no calabouço, gente. Só isso aí, para mim, já acordar e dormir preso, sem o direito de liberdade. Tudo isso, Deus converteu em bênção para ele, para a casa dele e para muitas vidas que ele salvou da fome no Egito e fora do Egito. Então, ele reconhece que tudo isso aqui foi obra de Deus. Ai, como seria diferente a nossa vida, hein? Se no meio das nossas dores, das nossas fraquezas, das nossas falências, a gente pudesse reconhecer a bondade de Deus. Se a gente pudesse ver os propósitos de Deus, em vez de murmurar, dizer, Senhor, eu confio, eu espero, eu creio e eu verei o seu bem na minha vida. Que Deus nos dê essa graça, hein? Como deu a José. E aqui no verso 22, José permaneceu no Egito com toda a família do seu pai e ele viveu até 110 anos. Viveu bem, hein? Verso 23. Ele viu até a terceira geração dos seus filhos de Efraim. Ele viu seus netos, seus bisnetos. Ele viu também os filhos de Manassés. Ele viu sua geração crescendo ali, com prosperidade, com saúde, seus irmãos, seus sobrinhos, todo o povo de Deus se espalhando ali na terra do Egito. Vamos lá, então, verso 24. Esse capítulo termina com outro funeral, mas nós não vamos ver o funeral, nós vamos ver a glória de Deus manifesta na vida de um homem notório, José do Egito, José o sonhador. Verso 24. Antes de morrer, José disse aos seus irmãos, estou à beira da morte. O Jacó, antes de morrer, 9 minutos. Ai, tá chegando o finalzinho. Jacó, antes de morrer, disse, eu quero ser sepultado com os meus pais. E o que Jacó vai pedir na hora da morte? Antes de morrer, José disse, estou à beira da morte. Mas Deus certamente virá e cumprirá a sua promessa, virá em auxílio de vocês e vão tirar vocês dessa terra. E vão levar vocês para a terra que ele prometeu com juramento a Abraão, a Isaac e a Jacó. Uau! José diz, promessa de Deus, ela se cumpre. Vocês não vão morrer aqui, vocês vão sair daqui, porque tem promessa, tem terra para nós. Deus jurou a Abraão, a Isaac e a Jacó, e Deus vai vir, vai tirar vocês do Egito. E o que ele vai dizer no verso 25? Gente, estou toda arrepiada aqui. Ele diz aos filhos de Israel, prestem agora para mim um juramento, agora vocês vão me jurar. Quando Deus intervir nessa história em favor de vocês e tirar vocês daqui, levem os meus ossos com vocês. Uau, que fé! Ele está dizendo, eu sei que vai se cumprir a promessa, ela não vai falhar. Eu não vou estar vivo, mas eu quero fazer parte dela. Leve os meus ossos, não me sepulte nessa terra,
porque eu sou filho da promessa, eu sou herdeiro de Deus, eu tenho a terra prometida por herança, leve os meus ossos, eu serei sepultado ali. Eu quero que você vá agora comigo em Hebreus 11, Galeria da Fé, verso 22. A gente tem que ler isso aqui. Se não puder abrir aí, anota. Olha o que é dito de José. Lá na frente, Paulo vai dizer. Paulo não, desculpa, gente, emocionada. Não posso dizer que Hebreus foi escrito por Paulo, é porque eu acho que foi, mas não pode. O autor das cartas dos Hebreus escreve ali na Galeria da Fé, no verso 22. Em pela fé, José, no fim da vida, faz menção do êxodo, da saída dos israelitas do Egito, e deu instruções acerca dos seus próprios ossos. Um homem de autoridade, que dá a última instrução acerca de si mesmo, a ordem, para que os seus ossos não sejam enterrados no Egito. E Deus o honrou e cumpriu. Vamos ver o que é que acontece aqui. Volta para Gênesis. José pede para que eles façam esse juramento. José, no verso 26, morre José com a idade de 110 anos, foi embalsamado e foi colocado no sarcófago no Egito. Ele não foi sepultado. Ele foi ali embalsamado, né? Ele não desceu, não foi nem cremado, nem foi para a terra. Ele ficou embalsamado ali, os ossos preservados. E nós vamos agora para Josué, lá na frente, muito tempo depois, Josué 24:32, nós vamos ler a confirmação disso. Vai dizer: o corpo de José, que os israelitas tinham trago do Egito, foi sepultado em Siquém, perto da terra de Jacó, que havia comprado para os seus filhos por 100 barras de prata. Os descendentes de José receberam essa terra como herança. O que aquele homem declarou por fé se cumpriu. Deus, depois de 400 anos, o povo vai ficar ali, vai ser escravo, vai se levantar um libertador. Quem é ele? Moisés. Vai tirar o povo e eles vão sair com os ossos de José. E ele vai ser sepultado na terra que seu pai comprou e que seus filhos herdaram. E eu quero encerrar aqui dizendo para você, emocionada, essa é a história de um Deus poderoso, um Deus vivo e um Deus que promete, que cumpre. Tudo que ele prometeu se cumpriu. E nós veremos o cumprimento de toda palavra. Apocalipse, a revelação de Deus, tudo vai se cumprir. E eu e você fazemos parte dessa história. E o Senhor diz que há uma nova Canaã, uma nova Jerusalém, uma terra prometida, para além dessa que eles herdarem, Mônica. O Senhor fala dessa nova terra e novos céus. E nós seremos esses herdeiros, eu e você vamos pisar nesse lugar. Nós seremos herdeiros dessa nova pátria. É por isso que a palavra do Senhor vai dizer que nós somos peregrinos aqui. Ei, nós somos como esse povo, tá bom? A gente está peregrinando. A nossa terra não é aqui, a nossa pátria é o céu. E é para lá que a gente vai. Amém? Foi maravilhoso viajar com você. E encerrar essa noite declarando por fé que nós herdaremos a nossa pátria celestial que nos espera, porque hoje nós somos o Israel do Senhor nessa terra. E nós não vamos sozinhos, hein? Toda a nossa família está declarado por fé, toda a nossa família, nossa descendência, serão herdeiros dessa terra celestial. E nós levaremos muitos outros conosco. Por onde passarmos, nós vamos chamar: ei, vem, tem terra para você, tem terra prometida, e não é daqui dessa terra, desse mundo, não. É uma que a gente não conhece. E aqui é bonito, filho, isso aqui é maravilhoso. Vem que você vai ver o que é bênção. A nossa cidade celestial, adornada, como o Apocalipse diz, nos aguarda, nos espera. E nós vamos nos reencontrar lá com a graça de Deus. E celebraremos a vida eterna que o Cordeiro comprou na cruz do Calvário. O preço já foi pago. Nós não precisamos pagar por isso. Já foi pago. Somos herdeiros e co-herdeiros de Jesus. É tudo nosso, Zita.
Vamos reinar com Ele nas regiões celestiais. Amém! Deus abençoe muitíssimo a sua vida. Minha gratidão para sempre. Glória a Deus. Obrigada, Luiz, pela sua presença aqui. Louvado seja Deus. E nós vamos guardar tudo aqui que o Senhor nos falou, mas se você puder guardar isso, não se esqueça, tá bom? Ele é um Deus de promessa e ele cumpre promessa, e nós somos só peregrinos aqui. Tem uma terra celestial nos esperando. Amém? Eu quero encerrar com uma oração, deve estar caindo aí, né? Mas vamos orar e deixa cair. Pai, nós te adoramos. Nós rendemos ao Senhor honra, glória, louvor, gratidão, exaltação. Bendito é o Senhor, bendito é o Cordeiro de Deus, bendito é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que vem, que voltará para buscar o teu povo. Muito obrigada, porque tu és o Deus dessa história e nós somos o teu povo. Nós te louvamos por essa honra maravilhosa de sermos chamados os filhos de Deus nessa terra. Por tudo, desde agora e para sempre, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. E até a próxima viagem eletrizante, se assim o Senhor nos permitir, conforme Ele vai nos conduzir. Amém?